Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Começando mais uma live. Hoje, nossa terceira aula. É isso aí, nossa terceira aula da Maratona Terapêutica. E eu vou convidando você, né, que está entrando. Vamos esperar o Instagram avisar que estamos online. Enquanto isso, boa noite Marilene, Shirley. Que bom estar com você, Rita, querida. Que bom. Olá, Reginei. Hoje é a nossa terceira aula da Maratona Terapêutica. Terceira e última aula dessa maratona que começamos na quarta-feira. Então, se você está aqui conosco hoje é um dia bastante especial. Vai ser assim um conteúdo bem especial mesmo, bem maravilhoso, para ajudar, né? Quantas pessoas me mandando direct, me mandando mensagens dizendo quanto está sendo especial essa maratona, né? E realmente esse é o intuito, de que seja bastante especial mesmo, né? Olá, Grazi, como vai você? Que bom, Shirley, poder estar contigo novamente, minha querida. Que bom você estar aqui. Olá, Eunice, sejam bem-vindos vocês que estão entrando. Eu venho daqui, falando daqui direto de Florianópolis, né? Gente, pensa num lugar que tá frio aqui hoje, né? E chuvoso, muita chuva, muita chuva. Olá, Angel, Rafa, Lorismei, boa noite. Aldair, boa noite, Aldair. Hoje, então, a nossa terceira live, a terceira aula dessa maratona terapêutica. E o que a gente vai falar hoje, né? O nosso assunto de hoje é como você usar, né? Perceber o teu corpo. Como você perceber que o corpo nosso, que o teu corpo fala, e quando você presta atenção, você tem aí dicas muito especiais de como você voltar ao equilíbrio emocional. Sim, juntinho com a Cal e com a Rô, acabei de jantar com elas, a Gi ficou lá, né? E a gente tá aqui, eu voltei para fazer a live, voltei aqui pro quarto. E assim que acaba a live, a gente volta lá, né? Laísa, meu amor, boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui, nesse nosso terceiro dia hoje. Então, para começar já a nossa live, vamos fazer um combinado. Que são os 3 Cs. O que é? Você clicar nesse aviãozinho, né? Que é um compartilhamento. Compartilha essa live com mais pessoas. Quem mais você gostaria que estivesse aqui? Quem mais você gostaria que pudesse ouvir também e trazer esse equilíbrio, né? Aqui o clima de Santa Catarina, eu vou falar para você. Gente, não era para estar tão fresquinho e nem chuvoso, mas hoje o dia foi bastante chuvoso. E aí você precisa, então, eu falo assim, né? Que aí você traz o equilíbrio para você, né? É muito interessante quando você, às vezes, algumas questões, né, te pega desprevenido, que são os nossos conflitos, né? Não vou falar desprevenido porque eu vim prevenida, mas não para esse frio. Eu falo que hoje, assim, como choveu, a gente passou basicamente o dia no quarto, né? Pensamos que ia aproveitar um dia inteiro de praia e tal, de sol, mas não foi dessa forma. E às vezes quando você encontra situações na vida que não vão de encontro àquilo que você espera, aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, o que acontece? Vem os nossos conflitos emocionais. Por quê? Porque é algo que te saiu do eixo. E aí você precisa estar o quê, então? Apto e ser expert a voltar ao equilíbrio. Porque senão o teu dia passa, né? Olá, boa noite, Gleici. O teu dia passa, os momentos passam e você fica na preocupação. E é muito interessante, esses dias eu vi uma frase num filme. Eu gosto de ver filmes sempre com o intuito de aprender alguma coisa, independente de qual seja o filme. E era um filme, assim, de sessão da tarde. Sabe quando é filme de sessão da tarde? Que você já sabe qual vai ser o resultado do filme. E ali dentro, no desenrolar do filme, não me pergunta o nome, porque eu não lembro. É uma coisa assim que eu não gravo. São os nomes dos filmes. Mas uma coisa que a atriz estava ali, né, falando, e ela disse assim, olha, li no livro, ela estava lendo um livro, e ela dizia, no livro acontece que o autor dizia assim, não fique preocupado com as coisas, porque quando você se preocupa, você faz o quê? Você antecipa algo que é, às vezes, ruim, que você pensa que é ruim, e vai viver naquele momento presente na preocupação. E quando você chega no dia seguinte, você olha para trás e o teu passado foi um passado triste.
E eu fiquei pensando naquela frase que aquela atriz estava falando, e realmente é verdade, né? Se nós não sabemos administrar o nosso dia, não sabemos administrar os nossos conflitos, sejam eles quais forem, sejam eles de quais níveis forem, o que vai acontecer? Você vai viver sempre, olhar para o passado e olhar e perceber como você teve um passado que não foi tão especial, que foi um passado triste, sem aprender com as questões, com as questões que te saem do eixo, não é verdade? Então assim tá sendo, a gente amanhã, eu tô aqui como eu disse pra vocês, né? Eu estou aqui em Florianópolis, quem me acompanhou, quem tava na live ontem, quem tava na live ontem já fiz a live daqui, direto aqui do Village, que a gente tá na Praia do Rosa, perto, não é no município de Florianópolis, é um município próximo aqui. E foi interessante que a gente já estava vindo para cá ontem, né? Pegamos um táxi no aeroporto, eu e a Gi, que a Gi tá comigo, é minha sócia no WTW, né? E a gente vindo para cá, e o taxista, né, falou, olha, mais ou menos vai dar tanto, X e tal, e a gente veio, tá, vai dar mais ou menos tanto tempo. E tinha um acidente, de repente a gente parou na estrada, né, na rodovia, só que a gente não sabia o que era. E aí paramos ali 10 minutos, 15 minutos. Aí o taxista, bem, eu vou olhar o Waze, né, pra ver se tem uma informação. E era um acidente que tinha acontecido. Gente, nós ficamos 50 minutos dentro do táxi. 50 minutos parado. Conclusão. E eu pensei assim, gente, podia ficar nervosa, podia falar assim pra ele pegar uma outra estrada. Então naquele momento, o que eu fiz já? Olhei dentro do Google, né, no Google Maps, lá de onde era o local que a gente vinha, para ver se tinha uma outra estrada até. Não adiantava, porque ele também sabia, ele era taxista e conhece muito mais aqui, né, do que eu. Mas aí essa outra estrada demoraria 4 horas para chegar, porque era um outro desvio que precisava ser feito. Então a melhor estrada realmente era aquela, mesmo que se a gente demorasse um pouco mais. Conclusão, eu pensei assim, gente, se eu estou parada, ainda bem que eu tenho um carro para ficar. Comecei a ficar irritada, eu acolhi aquela irritação, realmente está tudo certo, eu ficar irritada nesse momento, então eu vou respirar, vou olhar para essa emoção que eu estou sentindo agora e vou aceitar, porque não era o que eu estava pensando, eu pensei que a gente ia chegar muito mais cedo aqui, até para aproveitar o espaço, né, o lugar onde a gente está. E aí comecei a questionar meus pensamentos. Então, no primeiro dia, a gente falou também na questão a ansiedade nos vem, porque a gente cria mentalmente algo que não é real, que é uma irrealidade. E veja só, naquele momento, então, dentro do táxi ali, eu fiquei pensando, né? Nossa, como são as coisas, né? Como a gente pode, eu posso, nesse momento, levar essa viagem, né? Essa nossa parada, que eu não sabia quanto tempo ia ficar parado ali, com uma experiência ruim, ou eu tomaria uma decisão para fazer o melhor momento que eu podia fazer. E por quê? Porque eu não podia fazer nada. Eu não podia controlar aquela situação, que me fugia do controle. E ainda assim, porque tinha acontecido um acidente. Vocês estão me entendendo? Estão comigo nesse raciocínio? Ou seja, quando você tem uma situação de conflito, quando você tem uma situação que te tira do eixo, quanto mais informações você tem para, né, te trazer para o eixo novamente, gente, fica muito mais fácil de você daí tomar um caminho assertivo, ter um caminho assertivo, né? E nessa nossa maratona, que hoje é o 3º dia que nós estamos, uma das questões que eu vou falar para vocês é essa agilidade emocional. Como desenvolver essa agilidade emocional? Que, independente do que você seja, independente do que você tenha, independente da tua idade, né? Como eu já dizia e sempre falo aqui, as crianças, elas poderiam muito bem ser educadas, nós poderíamos ser educados para isso, mas nós não somos educados para isso, né? Nós não tivemos isso dentro da nossa formação, né? Eu acredito que hoje isso está muito mais fácil. Se fala muito mais da necessidade de se ter uma agilidade emocional. E o que é essa agilidade emocional? Depois, se vocês quiserem pesquisar, tem um livro da Susan David, que ela escreveu um livro exatamente com esse título, Agilidade Emocional. E ela nos fala o seguinte: as nossas emoções, quando você entra num estado de conflito, quando você entra num estado que não é aquilo que você desejaria ter, né? Ou seja, que nesse estado de conflito,
O que acontece com a nossa mente? Hemisfério esquerdo e hemisfério direito é como se eles entrassem num choque. Eles estão ali numa briga mesmo, né? Entre aspas, né? Aquela briga. Então, corta toda a sinapse do corpo caloso. O que é corpo caloso? É a parte que une os dois hemisférios do nosso cérebro. E naquele momento, então, a gente não tem um bom raciocínio, você não tem um bom pensamento, você não consegue enxergar determinadas saídas para o teu problema. Então, o que a gente vocês vão aprender aqui nessa aula de hoje? Como mudar isso, como ter essa agilidade emocional e também, é claro, né, eu não vou deixar de ensinar uma técnica para baixar de forma rápida o nível de ansiedade. Ontem eu ensinei para vocês uma técnica do EFT para trabalhar pensamentos acelerados. E essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, ela vai trabalhar também, inclusive, a questão da ansiedade e o medo de um projeto futuro. Porque muitas vezes os nossos medos nos impedem de não sermos assertivos para desenvolver projetos, né? Então comigo, gente, estão me ouvindo bem? Então vamos lá. E se você tem alguma pergunta para fazer, você pode clicar aqui também nesse pontinho de interrogação e vai ser um prazer poder responder para você. Se você não tiver pergunta nesse momento também, ou depois que você estiver vendo a live, né? Muitas pessoas veem depois. Pode me mandar, né, no direct, pode me mandar, se você está no nosso grupo do WhatsApp, pode mandar perguntas ali, que eu vou ter o maior prazer de poder responder para você. Então, veja só, eu vou fazer isso de uma forma muito simples. Como você ter agilidade emocional? Imagine as nossas emoções. É como uma visita inconveniente. Sabe uma visita inconveniente? Aquela visita que chega na nossa casa, na sua casa, e às vezes não é nem uma visita, mas é uma pessoa que está ali querendo te oferecer um produto, querendo pedir alguma coisa, e ela é bem insistente. E você tem a campainha e ela fica ali tocando. E tocando, e tocando, e tocando. Só que você está ocupado com outras coisas. E naquele momento que você está ocupado com outras coisas, o que acontece? Você não quer ir atender essa porta. Por quê? Porque vai te tirar do foco que você estava. Imagine que assim como aquele vizinho, como esse cliente, ou como essa visita inesperada que chega na nossa casa e ela é insistente, assim são as nossas emoções negativas. Ela começa o quê? A apresentar algumas toques, né? No caso, alarmes. Ela aciona algum alarme no nosso corpo, como por exemplo algumas reações fisiológicas. E no caso desse cliente, dessa visita é o quê? A campainha. Ou ele começa a bater palma ali, desesperadamente. E qual que vai ser a sua solução para que você possa ficar livre dessa situação, livre dessa pessoa, dessa visita inconveniente, que às vezes não é um seu amigo, às vezes, porque se é amigo, se é uma pessoa que você gosta, ela é sempre bem-vinda. Então vamos dar aí, essas emoções são as emoções positivas, são as boas emoções que a gente tem. Mas, no caso dos nossos conflitos, nunca vai ser uma emoção boa. Então, aquela visita inesperada, ela tocando a campainha desesperado, o que você precisa tomar uma decisão? De olhar. Ou seja, eu vou precisar me deslocar até a porta, ou até o portão, ou até o visor, que se você tem câmera, né? No caso, por exemplo, na minha casa, eu olho ali a câmera do interfone para ver quem tá lá fora. Então você vai precisar olhar para essa visita. Olhando para essa visita, você vai o quê? Acolhê-la, dizendo um bom dia, uma boa tarde. Depois de acolher essa visita, você vai precisar saber qual é a necessidade dessa visita. Né? O que ela quer, o que ela deseja, por que ela está tão insistente ali. Isso é o quê? Você perguntar qual é a necessidade que ela tem. Né? E quando essa pessoa, essa visita inesperada chega e ela diz a sua necessidade, você vai fazer então o quê? Aceitar ou não a visita. Ou seja, atender ou não. E no caso das nossas emoções, quando a gente tem uma emoção ali descompensada, vamos dizer assim, uma emoção negativa, geralmente essa visita, ela é o quê? Ela é uma visita inesperada no sentido também de que ela não vai provocar, não vai querer te dizer coisas agradáveis. Só que no momento em que você acolhe, que você olha de frente, que você acolhe essa visita, sabe da necessidade dela,
você vai decidir se você atende ou não a necessidade. E nesse momento, essa autora, Susan, ela fala o que pra gente? Afaste um pouco mais. Olhe de fora dessas emoções. Então, você, no primeiro passo, eu preciso olhar para essa minha emoção. Será que essa emoção, o que é que eu estou sentindo realmente? Será que é raiva? Será que é tristeza? Será que é ansiedade? Qual é essa emoção? Que nome eu dou para essa emoção? E a partir do momento, assim como as crianças, você pode ajudar as crianças também a fazerem isso. A partir do momento em que você olha para essa emoção, que você atende, né? Que você a atende no sentido de acolher, que você está perguntando o que é que ela tem, o que ela quer fazer por você, o que ela veio até ali, qual é a necessidade dela, naquele momento, ela te dá uma resposta. E que você atende aquela necessidade, então essa visita vai embora. E assim acontece com as nossas emoções. Não sei se eu me explico de uma forma mais simples para vocês, mas quando mais você olhar para suas emoções, quanto mais você acolher essas emoções, é como se, por exemplo, eu tenho uma caneta aqui, chega uma emoção e eu não quero nem olhar para ela. Ela está aqui e eu não quero acolher. Quanto mais eu quero escondê-la, menos eu consigo. Porém, no momento em que eu acolho essa emoção, eu tenho a opção de quê? De soltá-la. E ao soltar essa emoção, eu faço o quê? Eu abaixo aquele nível de ansiedade, eu baixo também o nível de estresse, o nível de raiva, de irritação. E nesse momento, é claro que o que vai acontecer? Você vai ter aí nesse momento você começa, segundo a Susan, né? Você começa então a ter essa agilidade emocional, que nada mais é do que uma forma de você ir desenvolvendo inteligência emocional. Claro que a inteligência emocional, ela envolve muito mais coisas, né? Gente, aqui é porque eu não tenho um lugar onde pôr o meu copo. Tem uma mesa, não sei se vocês viram meus stories ontem, tem uma mesa improvisada aqui. Na verdade, uma mala, a minha mala que eu tive que improvisar. E a gente improvisa, né? Ou seja, você faz quando você precisa, você quer e você tem vontade, você faz. Você vai lá e faz, né? É muito interessante isso. E pra que você ter isso, né? Qual é o intuito, então, de você ter essa agilidade emocional? Você ter liberdade. Você ter a liberdade para fazer as coisas. Você ter a liberdade e não ser controlado pelas suas emoções. Porque, inclusive a palavra de Deus, ela nos fala no livro de sabedoria, o homem que deixa ser controlado, né, pelos seus impulsos, que são ali, no caso, traduzindo, são as nossas emoções que nós não conseguimos controlar, é considerado um homem tolo. Sábio é aquele que consegue, então, não perdi a mala, viu, Maria Helena? Sábio é aquele, então, que faz o quê? Que sabe, então, ouvir as emoções e saber o que é que elas estão falando. Porque não existem emoções boas e nem ruins. Existem, sim, necessidades atendidas ou não. E sim, nós temos o livre-arbítrio para decidir o que fazer. É algo muito... eu fico assim maravilhada com o que nós, seres humanos, podemos fazer. É algo maravilhoso quando você olha para suas emoções, para a tua forma de agir. E você consegue, de uma forma muito rápida, fazer essa mudança, esse reenquadramento, né? Ou seja, reenquadramento, você vai dizer ali para suas emoções que sim, tá tudo bem. Qual é a necessidade que eu não estou atendendo? Qual é a necessidade naquele momento que eu não estou satisfeita? Porque não existem, repito novamente, não existem emoções boas ou ruins. Existem necessidades atendidas ou não. E quando você descobre o que é que aquela emoção, o que é que aquela reação fisiológica, né, uma sensação, ela está querendo te dizer, isso é muito libertador. Eu falo que eu fico maravilhada e encantada com o poder que nosso corpo tem, que o nosso inconsciente tem de nos comunicar. E quanto mais você aprende a linguagem corporal, aprende a linguagem do inconsciente, que o inconsciente, gente, não é aquele buraco fundo, não, sabe? Aquele que às vezes a gente ouve, assim, eu ouvia no início da faculdade, que o inconsciente, né, aquela escada que você desce e que às vezes você nem pode mexer ali dentro porque não se sabe o que vai ter. Não é verdade isso, né? O nosso inconsciente, ele está falando a todo momento.
são as nossas emoções, as nossas intuições, aquilo que surge no nosso coração e que às vezes à nossa volta, quando você diz, as pessoas, elas o quê? Elas não querem. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Mas aquela voz foi dada a você. A intuição foi dada a você. Então, é como se aquela unção, né, vamos dizer assim, aquela emoção veio de onde, né? De algum lugar. Eu costumo dizer que essa intuição, quando a gente tem uma intuição, ela vem de algo maior, ou seja, do sobrenatural, né, de algo divino. Porque todos nós temos um ponto de Deus. Se você for procurar na ciência, né, na neurociência, estudos hoje que comprovam que nós temos um ponto de Deus na nossa mente. E esse ponto de Deus, ele só pode ser acionado quando nós estamos em equilíbrio. Você diz em desespero, você não aciona isso. E como é que você pode voltar a essa homeostase, né? Como é que você pode, então, voltar a esse equilíbrio? Olhando para essas emoções, olhando para aquilo que está acontecendo à sua volta. E fazendo esse reenquadre de uma forma rápida. Então, quanto maior a sua agilidade emocional, mais rapidamente você também pode ter essa liberdade de escolha, ter a liberdade de decisão. Né? Quando você diz, eu falando, né, da nossa volta vinda para cá, que a gente aconteceu todo aquele imprevisto ali, um perrengue, né? Aquele perrengue de parar na estrada, de parar na rodovia e ficar ali 50 minutos dentro daquele carro e você pensar assim, qual é o limite dessa parada? E você não saber qual vai ser o limite. E aí, então, você precisa usar de meios, de mecanismo para aliviar. Quantas pessoas às vezes chegam até mim que estão com dores de cabeça, que ficam com dores de cabeça, que sofrem de enxaqueca, que no momento em que acontece algo que distorce daquilo que tinha sido proposto, ou seja, da sua vontade, o que vai acontecer? Entram aí as contrariedades. Você precisa, Cleice, disso. Olha só, e aí entra as contrariedades. E o que a dor de cabeça quer nos dizer? Que tem algo ali que eu não estou estando de acordo. A enxaqueca nada mais é do que o teu corpo dizendo para você que você está vivendo uma vida de contrariedade. Contrariedade com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. Então, quando a gente começa a ler as nossas emoções e saber da necessidade do nosso corpo, da nossa necessidade, você se torna uma pessoa livre. Você se torna uma pessoa muito mais feliz. E aí sim, você vai construindo o teu dia a dia para que no momento em que você chegar lá no futuro, que o hoje já é ontem, já será ontem, você olhar para trás e perceber assim, nossa, que passado feliz, que passado lindo, que passado encantador que eu tenho, né? Gente, eu fico assim encantada quando eu começo a falar sobre as nossas emoções. E mais encantada ainda quando eu estou dentro do nosso treinamento, que é o de psicoterapia na prática, que para isso essa live, né, todo esse momento, esse movimento que eu estou fazendo, que é das pessoas, da gente falando e colocando em prática, dentro do treinamento você pode fazer o quê? Aprender a partir de técnicas muito fáceis, a partir de técnicas muito ágeis, voltar ao equilíbrio. Não é aquela questão que você vai ficar aí anos e anos para resolver uma situação. Eu lembro bem, não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo dizer que tal abordagem ou tal situação é melhor. Eu estou falando da minha forma de trabalhar. Na minha forma de trabalhar, eu trabalho uma terapia focada. E nessa terapia focada, não quer dizer que ela é menos ou mais profunda que outras, né? Mas tem a sua grande profundidade e realmente o quê? Traz o resultado para o paciente. E ao trazer o resultado para o paciente, as pessoas não ficam muito tempo comigo. Há um ciclo muito grande, há uma rotatividade muito grande de clientes dentro da minha clínica. Inclusive a minha secretária fala assim, nossa, Lu, como é interessante, sempre tem clientes novos aqui. Por quê? Justamente porque tem o quê? Você ajuda as pessoas a resolverem os problemas. Você não é mais uma pessoa que está ali só para escutar problema. Não, você entrega para ela ferramentas que vai fazer com que ela saia dali com uma resolução para uma situação. Ou equilibrada. Então, e dentro do treinamento, né, de psicoterapia na prática, é isso que eu ensino. Várias técnicas para que você possa escutar a pessoa. E dentro desse treinamento eu ensino o meu know-how. Às vezes eu ouvi de uma colega dizendo assim, ô Lu, como é que você ensina aquilo que você sabe?
Você não tem medo de perder cliente? Você não tem medo das pessoas irem buscar outras pessoas? Vou falar uma coisa para você. Eu acho que lá no iniciozinho da minha profissão, bem no início, eu tinha até esse medo. Quando eu descobri que todas as vezes que eu ia vir aqui e ensinar uma técnica, ou eu ia falar de um conteúdo, ensinando alguma coisa, que se me desse medo de que eu estava ali ensinando alguém para que essa pessoa fosse melhor que eu pensava assim, gente, eu tenho medo porque eu ainda não me acho boa o suficiente. Eu ainda não me acho competente o suficiente, porque quem é competente, quem é bom o suficiente, quem acredita naquilo que faz, tem a segurança de ensinar o outro. Você não vai ver o outro colega de profissão como seu concorrente, né? Você não vai ver o outro colega seu achando que ele está fazendo as coisas e vai ser melhor que você e vai tirar seus clientes. Muito pelo contrário. Então, assim, vou falar uma coisa para você, eu nunca tive medo, né? A hora que essa pessoa me perguntou, eu respondi isso para ela, eu nunca tive medo de ensinar aquilo que eu sei. Claro, nunca tive há muito tempo, né? Lá no início eu pensava assim, gente, mas eu vou fazer isso, né? E claro, hoje, gente, eu ensino, inclusive dentro do nosso treinamento, tem psicólogas, tem terapeutas, tem donas de casa, mulheres que querem aprender técnicas, aprenderem formas de ajudar a sua família. Tem assistente social. Teve no último treinamento nosso uma cabeleireira, inclusive eu vou pôr depois nos próximos stories o depoimento dela, que ela fez o treinamento para dar um atendimento potencializado para suas clientes. Então, isso é muito lindo, é libertador quando você pode semear. E às vezes essa semeadura não é para muitas pessoas, é para poucas pessoas. Eu vou fazer uma alusão aqui a Jesus Cristo, né? Jesus, ele foi um pregador de grande massa mesmo, né? Como nos diz a palavra, que quando ele foi pregar, ali eu tive a oportunidade, foi um dos lugares mais lindos, né? Ali foram 3 lugares lindos que eu vi em Jerusalém. Um foi no Monte das Bem-aventuranças, né? Eu me emociono quando eu lembro, porque foi uma emoção assim, sobrenatural o que eu senti ali naquele lugar, né? No Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou para mais de 5.000 pessoas ali e fez o milagre da multiplicação. Só que quem foi que Jesus treinou? Jesus treinou apenas 12 apóstolos. Eram 12 pessoas. Foram 12 pessoas que Jesus deu tudo de si para aquelas pessoas. Deu para nós também, né? Mas Jesus deu tudo que ele sabia. Jesus tinha essas pessoas sentadas ao lado dele. Jesus vivia o tempo inteiro ao lado deles. Para quê? Para passar aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sabia. Formou esses 12 e que hoje nós somos evangelizados por conta deles. Então, olha que coisa linda. Você ser uma pessoa que multiplica e não uma pessoa que divide, né, no teu trabalho. E através do curso de psicoterapia na prática, eu falo que eu posso realizar isso. Então não é uma turma grande, por que, Lu, que não é uma turma grande? Gente, é o máximo 12 alunos. São 12 alunos no máximo. Então assim, se você está em dúvida ainda de fazer ou não o treinamento, eu vou dizer para você, corre logo, né? São 12. Por que 12? Porque realmente eu estou ali acompanhando o tempo inteiro essas pessoas, mentorando essas pessoas no sentido de analisando todo o processo de atendimento. Então no treinamento eu ensino o quê? Desde o meu protocolo inicial, como a pessoa chega na clínica, quando o cliente chega, quando o paciente chega, como é que você atende? Porque às vezes a pessoa chega na clínica e ela vai querer contar a história dela. É importante? Sim, é importante a história dela para ela. É importante. A minha história é importante para mim. A minha história não é importante para vocês. Por quê? Porque você tem a sua história, eu também, e você tem a sua história, tem as suas preocupações. Então, o que eu ensino pro meu aluno? Ele aprender dentro daquele contexto que a pessoa fala, que o paciente diz, o que é importante. Porque senão, o que acontece com a grande maioria dos profissionais na área da terapia? Eles ficam perdidos nas histórias,
E aí, sabe aquela lenda do Minotauro? Que quando você entra dentro do labirinto, você corre o risco de ser pego pelo Minotauro? Por quê? Porque você não tem o fio de Ariadne. E o fio de Ariadne, né, a lenda era aquela que entregava ali um fio para que a pessoa que foi matar o Minotauro, ele pudesse sair do labirinto. Então, se você não tem esse fio condutor, ou seja, se você não sabe o que pegar, o que colher daquele paciente, o que colher daquela informação, você se vê perdido. E aí você precisa do quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 sessões para que você consiga descobrir o que é aquela pessoa, o que realmente o ponto daquela pessoa. Eu digo isso porque na faculdade, nós fazendo uma aula lá, e aí a professora ensinando exatamente um processo do que eu utilizo dentro do meu atendimento. E aí a professora, eu falei, nossa professora, que fantástico, né? E ela disse assim, mas para você chegar até esse ponto, você já foi mais de 6, 7 meses de terapia. Eu pensei assim, como assim 6, 7 meses de terapia? Né? A pessoa pode sair disso na primeira sessão. Como? Sabendo o que fazer. Você tendo a ferramenta certa para você abordar o teu paciente. Então, se você não tem a ferramenta certa, se você chega ali, o teu cliente, e você não sabe o que colher dele, você se vê perdido. Então, tudo isso, todo esse know-how, toda essa abordagem inicial, ou seja, esse acolher, esse olhar, através de perguntas e fazer a pergunta certa, eu ensino dentro do treinamento. E quem é que pode fazer o treinamento de psicoterapia na prática? Qualquer pessoa que queira desenvolver e se autoconhecer. Porque o treinamento é um treinamento de autoconhecimento. Por quê? Porque ele é muito prático. E ontem, quando eu dizia assim, é mais em conta do que um pacote de 10 sessões de terapia, a pessoa disse assim, mas Lúcia que não quer mais ser terapeuta, né? Gente, oxalá pudesse acontecer o seguinte, eu não atender mais e só treinar profissionais. Porque eu sei que eu treinaria, eu multiplicaria isso. Como Jesus fez, ele treinou 12 pessoas e que essas pessoas multiplicaram os atendimentos, multiplicaram as bênçãos, né? Não que eu estou me igualando, mas eu sou a imagem, feita a imagem e semelhança dele, então eu tenho todo o direito de falar isso, né? Nesse sentido. Então veja só, e quando sim, né, Shirley, quem dera acontecer. Então assim, quem pode fazer? Como eu disse para vocês também, quando eu fui buscar um treinamento, quando eu fui, a primeira vez que eu fui buscar um treinamento nessa área, não foi para eu atender, para eu trabalhar, mas foi para eu me melhorar quanto pessoa, quanto mãe. Eu falo que hoje eu olho para os meus filhos e eu sou muito orgulhosa dos filhos que eu tenho. Por exemplo, eu estou aqui com vocês nessa live, a minha filha Giovana está na reunião com as mulheres do W2W, com as partners, né? Fazendo ali as suas conexões, se desenvolvendo de uma forma muito resoluta, muito assim, despachada, né? Por que isso, gente? Vocês acham? Porque eu e meu marido, nós trabalhamos muito isso, nós levamos muito em consideração a forma como nós pensamos enquanto pessoa, como nós resolvemos as nossas questões internas. Então, quanto mais você resolver as suas questões internas, você pode ter certeza, mais pessoas, melhores pessoas você se tornarão e melhores pessoas à sua volta você também vai ter. Porque não há como você conviver com uma pessoa que sabe trabalhar, né? Que se sabe se trabalhar, que você não vai também melhorar. Os bons seguem os bons. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, tenho muito orgulho. E assim, quanto mais, hoje mesmo eu estou fazendo um treinamento, que desde abril eu estou nesse treinamento, até o final do ano eu vou nesse treinamento ainda, que é um treinamento no Chile, totalmente em espanhol, online e ao vivo, para quê? Justamente para aprender melhores técnicas, formas de ajudar o outro. Eu já fiz esse treinamento no Brasil, porém não foi com a mesma qualidade. Então assim, quando você sabe onde buscar, você sabe da fonte, você bebe água limpa. Quando você não bebe, não busca, né? Não busca desses ensinamentos, pode ter certeza que às vezes vai demorar um pouco mais, vai. Mas com o que você pode fazer? Sim, eles espelham mesmo, né, Shirley? Eles espelham aquilo que a gente é. Eu tenho muito orgulho. Hoje mesmo meu filho, o Guilherme, ele me manda no WhatsApp ali, que estava lá escolhendo, né, as camisetas, as artes das camisetas agora para fazer para o Outubro Rosa. Para ajudar, né, uma instituição que é a instituição Avroc. Na verdade, eu já estou adiantando aqui, porque ele não falou nada ainda e eu já estou falando, né?
mas todas as vendas das camisetas que ele fizeram agora para o mês de outubro, nessa coleção agora, para o Outubro Rosa, 50% do lucro vai ser destinado para a VROC, para ajudar as pessoas que têm câncer, né? Então veja só, de onde vem isso, gente? Da onde vem isso, né? Dessa vontade de ajudar, dessa vontade de fazer e acontecer as coisas melhores, né? Mas agora, conforme eu disse, não vou me delongar, o que foi que eu prometi no início da nossa live? Que eu ia ensinar uma técnica muito rápida e muito simples para que você pudesse voltar ao equilíbrio e liberar a ansiedade. É uma técnica onde eu ensinei para vocês o chamado EFT. O EFT é uma técnica de vários pontos que nós tocamos, pontos meridianos da acupuntura, e o TFT, ele é uma técnica que surgiu antes do EFT. E você toca pontos específicos, você não toca todos os pontos, né? Do rosto, da cabeça, debaixo do braço, da clavícula e das mãos. Você toca alguns pontos só, de uma forma muito rápida. Ô Shirley, assim que ele lançar, que ficarem prontas as camisetas, eu já vou estar divulgando e eu vou entrar em contato contigo, viu? E nos ajude a divulgar. Eu achei muito linda essa ideia do meu filho, né? Gente, ele só tem 15 anos. Eu fico assim encantada como Deus planta no coração dos nossos filhos, né? Quando você se dispõe também a espalhar essas sementes, né? Então vamos lá. Respira fundo, percebe agora como é que você está nesse momento e por onde você vai começar, sempre no ponto karatê. Então, a técnica para diminuir a ansiedade, você pode fazer tanto em você, como também você pode aplicar em alguém. Às vezes uma criança que ela está com ansiedade, ou um adulto, se ele tiver um pico de ansiedade muito grande, às vezes sozinho ele não consegue fazer. Então, quais são os pontos? É lateral da mão, é aqui sim, ou você pode bater assim ou assim. Então, lateral da mão, debaixo do olho, embaixo do braço, para as mulheres é na linha do sutiã, e a gente diz aqui o ponto da clavícula. Qual é o ponto da clavícula? A gente tem um fundinho aqui, então qualquer um dos dois lados, tanto desse ou desse. Então você bate aqui e depois dorso da mão. No dorso da mão você fecha os olhos, abre os olhos, olha a direita abaixo, para a esquerda, circula os olhos de um lado para o outro, cantarola assim, ó, lá, 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 conta 1, 2, 3, 4, 5, cantarola de novo, lá, 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 respira fundo. Por que cantarolar e por que cantar? Contar. Porque quando a gente cantarola e a gente conta, nós acessamos outra parte do cérebro que não seja o centro das emoções. Então é como se você estivesse quebrando um estado. Então você tira o foco daquela emoção e vai para outros pontos do cérebro, para que possa realmente dar aquele clique e você voltar. Respira fundo. A Laérica, que já fez o nosso treinamento Empodere-se, no Empodere-se eu ensinei, a Érica já fez, então você pode também inclusive aplicar isso nos cachorrinhos, viu, Érica? É só fazer os pontos certinho. Então, mais uma vez, e essa técnica, ela serve também não só para baixar o nível de ansiedade, mas, por exemplo, também para toque, pensamentos obsessivos e pânico. Então, uma pessoa que está panicada, você pode aplicar essa técnica e ela vai baixar o nível no nível ali de surto, que às vezes o pânico é um surto, né? Então vai baixar o nível de ansiedade, o nível do medo. Então, é lateral da mão, repetindo novamente a técnica, né? Lateral da mão. Depois você pode rever a live, porque ela vai ficar gravada, e aí você pode fazer a técnica. Debaixo do olho, debaixo do braço, clavícula, dorso da mão, aí fecha os olhos, abre os olhos, lateral direita abaixo, esquerda, circula os olhos de um lado para o outro e cantarola. Lá, 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 conta de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, cantarola de novo, lá, 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 lá. Respira fundo e você vai medir aí o nível do incômodo que você tá. Quantas vezes você vai repetir essa técnica, né? Essa sequência, essa rodada de TFT? Quantas vezes for necessário. Às vezes, 3, 4 vezes é o máximo. E você baixa o nível de ansiedade em quanto tempo? Gente, em menos de 5 minutos. Eu falo assim, o TFT eu ensino? Não. Eu ensino o EFT, mas eu disse que eu prometi que eu ia. Por que eu não ensino essa técnica específica no treinamento, a forma de aplicá-la a todos os pontos? Porque eu não tenho a validação, ou seja, eu não sou certificada para
ensinar essa técnica. Então aí, eu queria aprender essa técnica. Eu sei pessoas, inclusive professores que são treinados, trainers, né, do TFT. Eu não sou trainer do TFT, então não posso ensinar todos os pontos, mas eu posso ensinar essa pequena técnica para vocês, né, que já vai ser muito útil. Então, é uma técnica que eu uso muito no meu consultório. E uma outra técnica que eu ensino, e que no curso de psicoterapia na prática eu ensino as pessoas a perceberem, é o corpo. A forma como o corpo se comunica. Então, quando surge uma emoção, como você acompanhar essa emoção, ou seja, nesse caminho da emoção, e ir até a causa, ou seja, até o momento causa e fazer a liberação. Então, essa a gente diz é o caminho da sensação do corpo corporal, que é o caminho do inconsciente. Então, você ajudar as pessoas a fazerem uma regressão de forma consciente. Então, isso é fazer uma regressão também. A Érica dizendo, quando eu peguei o Covid me ajudou muito. Érica, eu fico muito grata de saber disso, viu? Que você pode aprender num dos meus treinamentos essa técnica e poder aplicar num momento tão propício e tão necessário, né? Deus te abençoe, obrigada pelo seu depoimento, eu fico muito feliz por isso. E cada vez que eu ouço isso, me incentiva muito mais a ir para frente, muito mais a ajudar, né? Uma outra técnica que você pode fazer também, e que isso você pode fazer a qualquer momento, e as crianças podem fazer também, é da escrita. Na escrita, escrever para essas emoções, escrever sobre as suas emoções. Quando você escreve, o teu inconsciente ele é muito fidedigno àquilo que está acontecendo. Muito mais do que a fala. Então, a escrita é muito mais fidedigna, muito mais fidedigna ali ao inconsciente do que a fala. Sabe por quê, Shirley? Essa técnica ela é excelente para ajudar também na questão do Covid, porque vai baixar o medo. Toda a parte do medo e do pânico que se cria a partir de um momento que você pega o Covid, porque a gente vê quantas pessoas morrendo por conta dessa doença, né? Por conta desse vírus. Obrigada, Carmen. Obrigada, viu, minha querida? E lembrando vocês o seguinte, gente, as inscrições estão abertas para o nosso curso de psicoterapia na prática. Pouquíssimas vagas. E é um treinamento híbrido. O que é o híbrido? Você pode fazer ele tanto presencial como online, de forma online e ao vivo. Então, dentro do treinamento, tem lá a câmera ligada dentro do Zoom, que está me filmando todos os colegas que estão ali no presencial. E você tem a participação pelo Zoom de uma forma direta, online e ao vivo. Então, é um curso totalmente híbrido. Nós tivemos alunos na nossa turma passada e na primeira turma também. Primeira turma a gente precisou ficar bastante online por conta do Covid, né? Foi logo no início. Mas agora a gente pode ter a oportunidade de fazer tanto presencial como online. Então tem as duas formas. Então se você não é de Rondonópolis, Mato Grosso, você pode fazer de onde você estiver fazendo o treinamento. São 5 módulos. E o que você vai aprender nesse módulo? Todo o know-how que eu utilizo para o atendimento. Desde o protocolo inicial, como identificar crenças, como fazer a ressignificação dessas crenças, usar de reimprint, que é volta no passado, ou seja, é você voltar a partir da situação presente e voltar na linha do tempo, né, nessa linha do tempo, ir até a causa da situação de uma forma totalmente consciente e aí fazer a liberação. Também eu ensino no treinamento como você trabalhar a mudança de história pessoal, ou seja, aconteceu um conflito, aconteceu uma situação estressante, e como é que você vai trabalhar isso? Através da caixa de areia, que é uma forma lúdica de você trabalhar. Ensinei, no treinamento passado nós fizemos um treinamento, a demonstração com uma pessoa que estava online, e foi fantástico o resultado, E também, além disso, tem as técnicas psicossensoriais que você aprende, o teste muscular, que é para que você possa ir atrás da informação inconsciente. Então eu ensino também no treinamento. E também, claro, o curso de metáforas, que é a arte de criar e usar metáforas. E tudo isso, gente, por apenas 12 parcelas de R$249, é mais ou menos isso, né? Ou menos, um pouquinho mais. Na verdade, é R$2.497 à vista, ou parcelado em até 12 vezes. 12 parcelas de 200 e alguma coisa. Por isso que eu disse, gente, é mais barato do que um pacote de 10 sessões de terapia comigo, onde você vai sair aprendendo a aplicar. E também lá dentro do treinamento, Lu, mas eu queria só fazer pra mim.
eu não quero para ninguém. Tudo bem, porque dentro do treinamento, todas essas práticas você vai fazer com você mesmo, com outra pessoa te ajudando e te atendendo. Então, todos os dias, nesses 5 módulos, você tem muito atendimento. Então, ou seja, e começamos a nossa turma quando, Lu? Agora, dia 25, é o nosso primeiro módulo. Então, assim, eu espero você. Se você está interessado, me manda um direct, me manda lá no grupo do WhatsApp, me encontre aqui nas redes sociais, tem no link, nosso link da bio, e seja o nosso aluno. Será um grande prazer poder replicar todo esse conhecimento através de você, para que você possa ir e fazer a diferença de onde você estiver e onde você estiver, na vida das pessoas que convivem com vocês. Lembrando mais uma vez que, e se você é profissional da psicologia, que saiu da psicologia e está com a sua agenda vazia, eu vou te dizer o seguinte, talvez é porque você ainda não tem as ferramentas necessárias para entregar o resultado para o seu cliente. Então vem conosco. Aqui é o lugar onde você pode aprender a entregar esse resultado. Tá certo? Gente, ó, beijo no coração. Muito, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui comigo mais um dia nessa nossa maratona. E eu espero vocês, então, amanhã não, porque amanhã eu tô no treinamento, né? Mas aqueles que participam comigo das 3 horas da tarde, no domingo eu estarei com vocês. Beijo no coração, muito obrigada. Deus abençoe. Vai estar lá no feed essa live. Compartilhe com os seus amigos. A Humberto está aqui, vocês podem entrar em contato com ele também para saber direitinho os valores. É parcelado no cartão, tá certo? Então assim, gente, divulguem. Se vocês querem que mais pessoas saibam do que vocês aprenderam aqui hoje, então divulguem essa live. Beijo no coração. Ah, foto pro feed? Pro feed não, pros stories, né? Tira um print aí da tela agora. Passa nos stories e será um grande prazer poder repostar você também. Beijo no coração. Tchau, tchau. Mãe, só bênção. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente. Olha a chuva como é que tá aqui, ó. Deus abençoe, Silene. Um abraço, Josi. Até mais, se Deus quiser. Obrigada, Rafa.